Olá a todos, meu nome é Rodolfo Castro e vamos dar início a uma aula sobre linhas de cuidado em saúde bucal dentro da nossa disciplina de saúde bucal na estratégia de saúde da família do curso de especialização em saúde da família. Os objetivos dessa aula são refletir inicialmente sobre as linhas de cuidado na estratégia de saúde da família, introduzir essa discussão sobre linhas de cuidado especificamente em saúde bucal, sensibilizar o dentista para participar ativamente da reorientação das práticas em saúde bucal através dessas linhas de cuidado, discutir o papel também do dentista na educação permanente da sua equipe de trabalho, da equipe de saúde bucal e também para atuar na educação da equipe de saúde da família como um todo, especificamente sobre assuntos da área de saúde bucal. Pensando em linhas de cuidado, a gente pode pensar no percurso assistencial do usuário, né? A ideia do fluxo desse usuário na rede de saúde, especificamente que esse fluxo seja direcionado pelas suas necessidades em saúde. A gente pensa a produção de saúde de forma sistêmica. O sistema em si é um sistema complexo, né? E são processos extremamente dinâmicos. Esse fluxo do usuário na rede é extremamente dinâmico. E a imagem fica uma imagem de uma linha de produção, onde o resultado dessa linha de produção é o cuidado em saúde e a solução do problema de saúde do usuário. Todo esse fluxo tem que ser centrado nas necessidades do usuário. Isso que é importante a gente ter em mente. Então, onde se inicia esse fluxo? Onde se inicia a linha de cuidado? Na porta de entrada, que no caso é a atenção básica, a atenção primária. E esse percurso, como um todo, ele se estende através, por exemplo, do encaminhamento para serviços de apoio a diagnóstico, encaminhamento para especialidades, encaminhamento para atenção hospitalar, quando necessário, por exemplo, e outros encaminhamentos. Portanto, iniciando sobre a porta de entrada e caminhando por diversas outras instâncias, como diagnóstico, especialidades e atenção hospitalar. Então, essas linhas de cuidado pressupõem a existência de uma rede de serviços trabalhando de forma interligada, pensando a questão da integralidade, quer dizer, todos os níveis de assistência, né, trabalhando de forma harmônica. E também dando suporte a um projeto terapêutico direcionado ao usuário especificamente, né? Bom, o projeto terapêutico, ele comandará todo o processo de trabalho nas unidades de saúde e o acesso aos recursos disponíveis na assistência. E temos que ter em mente que ele não se faz de maneira impessoal, mecânica ou desvinculada de sentimentos e impressões. Então aí está uma representação da linha de cuidado, a entrada, as consultas ambulatoriais, os exames e as consultas envolvendo especialistas, o retorno e o tratamento realizado, pensando o produto final como usuário cuidado. E isso deve ser monitorado por indicadores de saúde, quer dizer, verificar os desfechos em saúde, né, como uma forma de monitorar essa linha de cuidado. Agora uma representação, uma sugestão de linha de cuidado na estratégia de saúde da família, pensando o início numa visita domiciliar e agendamento de uma consulta, por exemplo, na unidade de saúde da família, o acolhimento na unidade e uma consulta ambulatorial, a referência por um especialista, que no caso, se a gente for pensar a saúde bucal, a gente pode imaginar um centro de especialidades odontológicas, a internação hospitalar, quando necessário, é claro, né? Que a gente pode pensar questões como, por exemplo, um diagnóstico de câncer de boca ou um paciente com necessidade especial que necessite de um cuidado sob anestesia geral e depois a alta e acompanhamento na unidade de estratégia de saúde da família. O que quer dizer que o paciente, o usuário, né, no caso, ele tem a porta de entrada na estratégia de saúde da família e também vai ter sua manutenção na estratégia de saúde da família, ficando a estratégia de saúde da família como responsável por gerenciar todo esse cuidado.
Em saúde bucal, a gente tem a previsão das linhas de cuidado em saúde bucal na própria Política Nacional de Saúde Bucal. Então, é a forma de reorientação do cuidado que é colocada na Política Nacional de Saúde Bucal. E vai regular também o encaminhamento para a atenção secundária e terciária. Então, a gente vê na Política Nacional de Saúde Bucal que a ampliação do acesso, ela envolve a inserção transversal da saúde bucal nos diferentes programas integrais de saúde. Então, a questão da integralidade também está explícita na política, né? E por linhas de cuidado e por condição de vida. Na questão das linhas de cuidado, ela é trabalhada por grupos de idade e por condição de vida em questões específicas, como saúde da mulher, hipertensão e tudo mais. Aí, mais uma representação esquemática, né? Mostrando a equipe de saúde bucal da estratégia da saúde da família, gerenciando esse fluxo, né? O encaminhamento para os centros de especialidades odontológicas, para serviços diagnósticos, a questão dos laboratórios de próstata dentária também, a atenção domiciliar e ao hospital. Então, quer dizer, as equipes vão gerenciar o cuidado, né? Essa representação foi tirada do site da Coordenação de Saúde Bucal. Então, pensando o fluxo do usuário na estratégia de saúde da família, né, o agente comunitário ou a própria equipe de saúde bucal, em visita domiciliar, realiza ações de promoção da saúde, prevenção em saúde bucal e também realiza o agendamento para a consulta na unidade, né? E a gente vê que em diversos casos isso pode configurar uma possível barreira, porque muitas vezes o usuário que comparece diretamente à unidade pode ser informado que ele tem que procurar o agente comunitário de saúde e que se ele não encontrar, ele não vai conseguir agendar a consulta. Então, quer dizer, é claro que a gente tem que estar preparado para também acolher o usuário que comparece diretamente à unidade, mesmo que a gente tenha em mente que o modo ideal é a procura através do agente comunitário de saúde. Então, após o acolhimento na unidade, é realizado o trabalho com atenção primária e, quando existir a necessidade, de encaminhamento para o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, que todos já conhecem. E após esse trabalho ser concluído no CEL, o paciente retorna à unidade, retorna à estratégia de saúde da família, através de uma guia de contrarreferência. Isso tem que estar previsto. E a alta, o estabelecimento de consultas de revisão e essa periodicidade das consultas de manutenção, elas devem ser estabelecidas de acordo com as necessidades do usuário e devem ser realizadas na estratégia de saúde da família. Isso que é algo que a gente tem que ter bastante em mente, né? Então, quais são as especialidades que a gente pode encaminhar para o CEL? A gente pode pensar, por exemplo, estomatologia, para casos que existe a suspeita de uma lesão, suspeita de câncer bucal, a questão do tratamento endodôntico, que envolve encaminhamentos com grande frequência, né, para tratamento endodôntico, um especialista da área de endodontia, periodontia, né, quando a doença periodontal é mais avançada, onde um profissional clínico não pode resolver aquela questão. Encaminhamento para pacientes com necessidades especiais, estes que não possam ser tratados no ambulatório, também deve ser feito. E a questão de prótese e, mais recentemente, tratamento ortodôntico e implante. Então, quer dizer, esse caminhamento para o CEL é um caminhamento para tratar de condições que não podem ser tratadas na unidade básica, e isso deve ser levado à risca para não criar um fluxo exagerado de encaminhamento para o CEL. Então, essa definição de critérios e priorização de encaminhamento para o CEL deve ser feita localmente. A gente tem o caderno de atenção básica número 17 sobre saúde bucal, produzido pelo Ministério da Saúde, e ele tem algumas sugestões de critérios e esse próprio caderno coloca que esses critérios devem ser pactuados localmente. Então, as condições gerais para o encaminhamento do usuário: eliminação da dor, né? Então, quer dizer, a dor tem que ser resolvida o mais precocemente possível e deve ser resolvida antes do encaminhamento para o CEL. Adequação do meio bucal, removendo, por exemplo, cavidades que possam provocar acúmulo de placa,
uma intervenção na higiene bucal do paciente, uma instrução de higiene oral, instrução de higiene bucal e de uso de fio dental. A terapia periodontal básica, que também deve ser realizada na unidade básica antes de encaminhamento para o CEL. Remoção de restos radiculares, por exemplo, focos de infecção e selamento das cavidades, se possível, através da técnica de tratamento restaurador traumático. Esse encaminhamento deve ser feito através de um formulário, né, que contenha essa referência, né, identificando também os profissionais e que seja o retorno do paciente também deve ser feito através de uma contrarreferência. Então, o paciente sai com um documento da unidade de encaminhamento e retorna também com outro, né? E a questão de encaminhamento ou para serviços especializados não oferecidos regularmente na rede deve ser objeto de avaliação local, né, e de pactuação para a oferta futura desses serviços. Usuários originados de urgências devem se dirigir à unidade básica de saúde para adequação previamente ao encaminhamento para o CEL. Então, quer dizer, se o usuário está num serviço de urgência, ele tem que primeiro passar por uma unidade básica e realizar toda essa adequação que a gente falou. Adequação do meio bucal, remoção de fatores retentivos de placa, remoção de restos radiculares, selamento de cavidades, instrução de higiene bucal, quer dizer, o paciente já tem que ir com uma higiene bucal adequada, a profilaxia e controle de placa e a raspagem supragengival. Então, o paciente já tem que estar encaminhado com uma higiene bucal satisfatória, com a conclusão dessa terapia básica periodontal, com a ausência de cavidades abertas. Uma proposta que a gente faz é que esse tratamento dessas cavidades seja feito com um tratamento restaurador traumático, principalmente nos dentes posteriores, e resina fotopolimerizável nos dentes anteriores. E essa é uma forma mais rápida de realizar essa conclusão da parte básica para o paciente poder ser encaminhado para o CEL de maneira mais adequada. Então, vamos fazer um recorte, falar um pouco sobre cárie dentária e a prevenção e tratamento das lesões de cárie dentária, que a gente vê que é uma doença bucal de grande prevalência, né? Então, definindo cárie, a gente pode definir como uma doença localizada causada pelo acúmulo bacteriano sobre superfície dentária. E essas bactérias transformam os carboidratos presentes na nossa dieta em ácidos que causam perda mineral nos tecidos dentários e a destruição consequente, né? Então, o que causa a cárie, a gente pode pensar preliminarmente na placa bacteriana, né? No caso aí, nessa foto, a presença da placa corada para evidenciar e ela se acumulando, né, em locais de menor movimentação mecânica na boca. A gente vê próxima à gengiva, na região entre os dentes e, no caso dos dentes posteriores, nas fissuras, né? Então, a gente vê que essa placa bacteriana, ela demora um tempo para se organizar a ponto dela se tornar potencialmente cariogênica, né? E o objetivo maior da escovação não é eliminar totalmente essa placa, porque muitas vezes isso é impossível, e é desorganizar essa placa de modo que ela não consiga atingir um tempo suficiente sobre o dente a ponto dela estar organizada e que possa causar assim a lesão de cárie. Então, ela demora um tempo para se organizar e a gente tem que desorganizar essa placa. Então, aí está uma imagem de microscópio mostrando várias bactérias aderidas à superfície dentária e como o dente não descama, essa placa vai, se não existir a escovação, essa placa vai continuar sobre a superfície dentária por longo período de tempo e causando uma lesão inicial de cárie, né? Então, a gente também tem fatores, né, mais distais que também causam a lesão de cárie. Então, a gente vê cada vez mais pesquisas mostrando a determinação social das doenças e, no caso, a cárie dentária também tem esse efeito relacionado ao efeito da escolaridade, do conhecimento e de classe social, outros fatores que influenciam também no estabelecimento da cárie dentária. Então, vamos começar inicialmente sobre a lesão inicial de cárie, né? Como todos sabem, ela é branca, né? Uma mancha branca ativa e que é a representação do que a gente viu vê no microscópio, uma superfície mais porosa e que dá o espectro opaco, de uma opacidade
e ela mostra essa perda mineral que a gente discutiu, né, no esmalte dentário. Então aí está mais uma foto, né, de um dente com mancha branca ativa, e esse dente especialmente está um dente em estágio inicial de erupção, que é um período onde existe muito risco de aparecimento de lesões de cárie, porque nesse período o dente não participa da mastigação, não tem uma autolimpeza, e aí também porque nesse período o acesso à escova de dente é mais difícil, o dente está numa infraoclusão em relação aos outros dentes. Então, mais uma foto de uma lesão inicial, né, em superfície oclusal, mostrando outro dente também em estágio inicial de erupção. Outro local onde a gente vê lesões de cárie, né, com grande frequência, a superfície proximal, né, e nesse local, especialmente, a gente tem que recomendar o uso de fio dental, como todos sabem. Então, a cárie proximal também ela gera uma grande destruição, muitas vezes, quando a gente vai restaurar o dente. Então, para a gente ter acesso à lesão, muitas vezes a gente tem que desgastar tecido dentário sadio. E a gente vê cárie em estádios mais avançados, né? Nesses estádios mais avançados, muitas vezes o tratamento, né, implica em maiores recursos e tudo mais. Como a gente pode prevenir e controlar a cárie dentária, né? Principalmente o controle de placa bacteriana, né, ou o biofilme, através da escovação e o fio dental. Também um pouco no controle da dieta, né, por mais que a gente saiba que é muito difícil a gente modificar a dieta do paciente. E o uso do flúor, principalmente através do dentifrício fluoretado, que é a forma ideal que já associa o flúor em si e o controle de placa bacteriana. Então, a gente tem que a escovação dentária, né, é a medida mais importante para o controle da cárie dentária. E quando a gente passa uma técnica de escovação, muitas vezes a gente prefere adequar a técnica de escovação no paciente de maneira mais propícia, não esquecendo nenhuma superfície dentária, não esquecendo de escovar a parte lingual dos dentes e tudo mais. E não esquecendo também de escovar a língua. E discutindo mais uma vez a questão da erupção com a atividade carogênica, a gente sabe que o potencial carogênico da placa depende de como ela é protegida da desorganização mecânica. Portanto, se o dente está em estágio inicial de erupção, ele está mais escondido, vamos dizer assim, das forças mecânicas orais, da mastigação, que são formas do dente se limpar sozinho, se autolimpar, né? Então, muitas vezes, nesse período, a gente tem que adaptar a escovação usando técnicas transversais, por exemplo, de escovação, usando escovas menores, usando escovas unitufo, como essa que está na foto, por exemplo. E essa técnica transversal, que é muito utilizada, a gente gira a escova em 90 graus em relação ao plano dos dentes e a gente consegue escovar de maneira isolada esse dente que está abaixo da linha de oclusão. Então aí a gente está mostrando nessa foto, né, um dente lá em estágio inicial de erupção, um primeiro molar permanente, e a escovação normal, ela pega nos dentes decíduos e não chega no dente permanente que está erupcionando. Então a recomendação é a gente diferenciar essa escovação, escovar, vamos dizer assim, de maneira transversal e escovar, além de escovar todos os dentes da maneira convencional, escovar esse dente em erupção sozinho. Com isso a gente consegue limpar um dente, né, que está num estágio inicial de erupção, demonstrado ali até por o dente não estar totalmente com a superfície oclusal exposta. A gente tem também que direcionar a escova de dente, né, para o tipo de paciente, para a idade, dá preferência para a escova com cabeça pequena e de cerdas macias. No caso do paciente que for usuário de aparelho ortodôntico, né, é necessário a limpeza usando passa-fio ou escova interdental, por exemplo. O fio dental, né, também é de extrema importância, principalmente para a gente prevenir gengivite. Então, a gente vê que é um hábito que é mais difícil um pouco de ser estabelecido pelo paciente do que a escovação, porque demanda mais tempo, né? E principalmente quando o usuário tem próteses, né? Isso torna-se mais demorado um pouco ainda, porque tem que usar passa-fio para limpar debaixo da prótese, e é algo que a gente tem que dar ênfase, né,
na atenção primária, né? A importância do uso do fio dental. A gente pode usar recursos para facilitar, mas de maneira mais convencional, né? A gente tem que usar o fio dental entre cada dente, né? E sempre no modo ideal de se usar é abraçar um dente, então no mesmo ponto de contato abraçar o outro dente, isso é a maneira ideal de usar o fio dental. Então, como a estratégia de saúde da família trabalha em conjunto com o programa Saúde na Escola, né? A gente defende que a escova dentária deve ser inserida até como um material escolar. Então, quer dizer, não dá para a gente pensar aquela criança na escola por um longo período de tempo, fazendo refeições, né, sem ter lá a escova dentária. Então a gente tem que trabalhar para inserir, né, essa escova dentária de maneira no ambiente escolar. Então esse é um trabalho que a gente tem que fazer com o setor de educação, então um trabalho intersetorial que a gente deve fazer como profissional da estratégia de saúde da família. E nesse trabalho na escola a gente pode trabalhar, e isso dá muito certo, né? A gente trabalhar com agentes de saúde, quer dizer, as crianças maiores podem ajudar nesse trabalho de escovação, escovando os dentes das crianças menores. Então, isso é um trabalho que dá bastante certo e também motiva esse próprio adolescente, né, a cuidar cada vez mais da sua saúde bucal e dá uma sensação de autonomia e dá uma sensação de poder contribuir com as crianças mais novas, né? Então, é algo importante. E a gente depende muito também da participação dos pais. É claro que a criança não está o tempo inteiro na escola, então a gente tem que trabalhar também a questão dos pais. E a gente sabe que muitas vezes, né, trabalhando numa escola, a gente não tem grande contato com os pais. Os pais muitas vezes são um pouco ausentes da escola. Então é algo que a gente tem que trabalhar quando a gente pensa na saúde na escola. Também a questão da dieta e a sua relação com a cárie dentária, né? O tipo de alimento, a consistência, a composição podem contribuir muito para aumentar o risco de cárie, né? E a gente vê também que o fator mais importante relacionado à dieta é a frequência de ingestão. Por exemplo, se a gente não pode proibir uma criança de comer alimentos com açúcar de maneira rigorosa, vamos dizer assim. A gente tem que trabalhar essa frequência. Essa frequência tem que ser limitada. A criança não pode estar toda hora com um doce na boca. Ela pode escolher um momento do dia e ingerir doce, mas ela não pode estar toda hora com um doce na boca. Isso sim vai aumentar o risco daquela criança, né? E trabalhar o uso racional do flúor, né? Como a gente falou, o flúor é uma medida importante, né, de controle da cárie, e a gente tem como métodos de aplicação melhores, né, através da água de abastecimento e especialmente através do dentifrício fluoretado, que deve ser recomendado para todas as crianças. E isso é importante a gente ter em mente porque ele já trabalha o flúor, reduzindo a progressão das lesões, com a higiene bucal, né, o controle de placa, que vai atingindo o fator principal, que é a placa bacteriana. Vou falar um pouco agora também sobre o tratamento restaurador traumático, que a gente propôs como uma maneira da gente conseguir dar alta mais rápido para o paciente e assim poder encaminhar o paciente para o CEL, né, sem cavidades abertas, né. Então, um tratamento preconizado pela OMS, né, tem grandes vantagens pelo baixo custo, ele permite a gente atingir um grande número de pessoas e no início ele beneficia um pouco a relação do profissional com o paciente, principalmente em crianças, por ser indolor ou se aproximar de ser indolor, né? E o material de escolha é o cimento de ionômero de vidro, que tem adesividade, liberação de flúor, biocompatibilidade e diversas outras propriedades, né? Então, a dúvida principal é quando a gente pensa no tratamento restaurador traumático, se essa remoção de cárie vai ser total ou não, né? E a gente tem que remover a dentina infectada, que seria amolecida, amarelada, onde tem atividade de cárie, né? E deve ser mantida a dentina esclerosada, que está mais endurecida e escura, que tem potencial reparador e está livre de infecção. Então a gente tem que saber até onde remover, principalmente pensando na questão da consistência daquela dentina cariada, né, usando a colher de dentina. E o tratamento restaurador traumático também tem contraindicações, né,
Por exemplo, ele não vai beneficiar um paciente que não está participando de uma estratégia de controle de placa. Então, a gente tem que, previamente, o próprio tratamento restaurador atraumático, conversar sobre a questão da escovação e do fio dental e o paciente já está realizando uma boa higiene bucal. E também tem a limitação em dentes com sintomatologia dolorosa ou com exposição pulpar, para a gente prevenir alguma urgência relacionada a esse paciente. Então, a gente tem que saber quando a gente vai aplicar naquele elemento dentário o tratamento restaurador atraumático, né? Então, a instrução que a gente tem, né, a dar é trabalhar por quadrante ou com o maior número de dentes possíveis, né, buscando dar alta para aquele paciente de maneira mais rápida, né. Usar isolamento relativo, remoção de placa prévia ao tratamento restaurador atraumático é importante, né. Ampliar as margens da cavidade, remoção parcial da dentina cariada, né, da periferia para o centro, usando uma colher de dentina, uma boa colher de dentina. Aí está essa foto mostrando o dente previamente à remoção e posteriormente à remoção. Então a gente consegue, com a colher de dentina, uma colher de dentina de boa qualidade, remover essa dentina infectada. O condicionamento da cavidade, inicialmente em algumas técnicas era utilizado, mas hoje em dia a gente não utiliza praticamente, porque depende do tipo de material, né? Limpar a cavidade e secar, né? Espatular o material seguindo as instruções do fabricante, inserção do material com a espátula normalmente a número 1, a espátula de inserção. Então é um tipo de tratamento que a gente tem como base para se usar em atenção primária, por ser de baixo custo e ajudar no acesso de diversos pacientes à saúde bucal, né? E a adaptação à cavidade é importante, né? E após essa perda do brilho, inicialmente a gente tem que colocar o material, o ionômero de vidro na cavidade ainda com um brilho, e quando passar esse brilho, realizar a compressão digital e remover excesso do material. E a proteção da restauração, normalmente para essa proteção a gente usa vaselina. Então, retornando à questão de referência ao CEL, né? Então a gente tem que ter em mente que essa prevenção, essa questão das recomendações de higiene bucal devem ser realizadas previamente ao encaminhamento no CEL, assim como essa abordagem, né, de tratamento restaurador traumático ou então o selamento de cavidade, né? Então, pensando no encaminhamento para o CEL, né, principalmente na questão da estomatologia inicialmente, né, deve ser encaminhado o paciente que tiver sinais evidentes de lesões da mucosa e estruturas anexas. Então, isso está nesse caderno de atenção básica, número 17 do Ministério da Saúde, né, e ele tem lá um fluxograma para encaminhamento para diagnóstico oral, né, inicialmente para o CEL e, se for necessário, para um hospital. Então, o diagnóstico oral é uma área de importante que deve a especialidade deve existir no CEL, né? Encaminhamento para endodontia. Inicialmente, para a gente encaminhar um paciente para a endodontia, tem que se verificar se aquele dente é viável, se aquele dente tem condições de ser restaurado posteriormente, né? O encaminhamento dos terceiros molares, por exemplo, dos sisos, também deve ser avaliado com cuidado. Se aquele paciente ele tem perda de diversos elementos dentários, aí sim é um caso que aquele terceiro molar deve ser encaminhado para a endodontia. No caso do paciente que tem já diversos dentes na boca, aquele terceiro molar poderia ser indicado para extração. Também o retratamento, né? No caso do retratamento endodôntico, deve-se priorizar dentes com dor, né? Com sintomatologia, e também dentes anteriores e pilares de prótese. Também devem ser excluídos, né? Não encaminhados, né? Dentes com viabilidade periodontal, com comprometimento periodontal grave, né? Por exemplo, dentes com grande mobilidade. Então aí a gente tem também o fluxograma de encaminhamento, né, da unidade básica de saúde para o CEL, né, e é claro que esses critérios também vão ser melhor especificados localmente, né, mas que normalmente se recomenda que o paciente seja encaminhado sem dor, né, e que seja feito inicialmente um acesso ou uma trepanação,
e o paciente vá para o centro de especialidades odontológicas já com a questão da dor resolvida. Para a periodontia, para o especialista na área de periodontia, a gente tem que, inicialmente, a terapia básica deve ser realizada na unidade básica de saúde, né? E nos casos das bolsas acima de 6 milímetros ou de necessidade de cirurgia periodontal, esse paciente deve ir para o CEL, né? No caso de bolsas até 4, 5 milímetros, essas devem ser tratadas na unidade básica de saúde, né? Então, além de toda a terapia básica, nessas bolsas menores, né, os pacientes com bolsas menores devem ser tratados na unidade básica de saúde. Então, também está um fluxograma também no caderno de atenção básica, né, sobre essa questão do encaminhamento do paciente para o especialista na área de periodontia, né. Também o encaminhamento para o CEL frequentemente é realizado para casos de cirurgias mais complexas. Uma recomendação importante é não encaminhar extrações simples ou, por exemplo, remoção de raízes residuais para o CEL. No caso, se isso for realizado, o bucomaxilo, especialista na área de cirurgia, vai ficar sobrecarregado no CEL. Nesse caso, as extrações simples e extração de restos radiculares deve ser realizado na própria unidade básica de saúde. Outro motivo frequente de encaminhamento são os pacientes com necessidades especiais, né? Mas esses pacientes devem ser encaminhados após uma avaliação do dentista. E essa avaliação deve verificar se o paciente pode ou não pode ser tratado de maneira ambulatorial. Se isso for possível, ele deve ser tratado preferencialmente na unidade básica de saúde. A gente vê em alguns casos encaminhamento para o CEL de pacientes com hipertensão controlada, diabetes controlada. Isso não é algo necessário, entendeu? A gente tem que tratar esses pacientes, né, com, por exemplo, doenças crônicas controladas na unidade básica de saúde e deixar o especialista em pacientes com necessidades especiais do CEL mais voltado para os casos que realmente não podem ser tratados no ambulatório. Então, a gente tem aí um fluxograma também desse caderno de atenção básica, mostrando, né, que os pacientes com necessidades especiais, né, quando não existe a possibilidade de atendimento ambulatorial, devem ser encaminhados ao CEL, né? E no caso dos pacientes onde o tratamento só possa ser realizado sob anestesia geral, ele tem que também ser encaminhado do CEL para hospitais, né? Onde nesses hospitais ele possa ser atendido sob anestesia geral. Então tem um fluxo aí da unidade básica para o CEL e possivelmente, se o próprio CEL não puder realizar o cuidado desse paciente, ele vai ser encaminhado para um hospital e tratado, por exemplo, sob anestesia geral, né? Encaminhamento para prótese também é muito frequente, né? A gente vê um aumento da frequência de encaminhamento, né? Até por conta dos dados que a gente viu, né? De uma frequência muito grande de edentulismo na nossa população. Então, por encaminhamento para prótese, as necessidades básicas de tratamento também devem estar totalmente sanadas, né? E também deve ser verificado o comprometimento do usuário, né, para comparecer às consultas de manutenção. Então, se o usuário ele falta muitas consultas, se aquele usuário ele tem a propensão a não seguir o tratamento até o final, a gente tem que trabalhar antes esse usuário, motivar antes esse usuário antes de encaminhar para o CEL. Porque a gente sabe que as próteses vão ter, o serviço de prótese vai envolver algumas consultas, e isso pode resultar na evasão daquele paciente e tudo mais. Então, a gente tem que trabalhar, motivar esse paciente previamente antes de encaminhar o paciente para o CEL. Ele tem que ter essa possibilidade de comparecer às consultas de manutenção, né? E sempre ter em mente que essa contra-referência é necessária. Por exemplo, o paciente que foi encaminhado ou referenciado ao CEL deve voltar à sua unidade de origem, na unidade básica de saúde, e esse acompanhamento, essa manutenção, ela tem que ser gerenciada na própria unidade da estratégia de saúde da família. Então, isso que é importante a gente estar sempre frisando, né? Que o gerenciamento de todo o cuidado, de todo esse fluxo, deve ser feito pelo profissional da estratégia de saúde da família. E outro ponto que a gente quer tocar, né, que é um ponto bastante importante para esse fluxo do usuário transcorrer da maneira ideal, né, o que o dentista, né, ele assume um papel de educador, né,
educando os dois profissionais, tanto da sua equipe como de outras áreas, né, para questões relacionadas à saúde bucal, como é o fluxo desse paciente, para todo mundo na estratégia estar falando a mesma linguagem, né? Então, o cirurgião dentista, né, ele é responsável pela educação permanente, não só na sua equipe, mas trabalhar a questão da saúde bucal com as outras áreas, com profissionais da enfermagem, com os agentes comunitários e profissionais de outras áreas, né? E a gente também pode ter em mente que o profissional de saúde bucal, ele também tem o seu papel até para esclarecer assuntos relacionados à saúde bucal para outros setores. A gente mencionou aqui a questão das professoras, né? As professoras da escola, elas têm um papel de ajudar também a questão da saúde bucal, né? A gente pode até inserir temas ligados à saúde e à saúde bucal no projeto político-pedagógico das escolas. Então, pensando a estratégia de saúde da família de maneira associada ao programa Saúde na Escola, essa educação em saúde bucal pode pressupor uma parceria entre o setor da saúde com o setor da educação, né? E a gente tem um desafio da qualidade no cuidado de saúde bucal, né? Um acesso com qualidade, sem barreiras. A gente mencionou a questão do agente comunitário, né? Que de maneira ideal ele deve realizar o agendamento das consultas, mas quando isso não ocorrer, o usuário que procura a unidade deve ser acolhido. Ele deve ter um acesso, mas um acesso com qualidade, né? Deve ter vínculo com o profissional, ele deve procurar saber o nome do profissional que o atendeu, quando muitas vezes a gente não tem esse atendimento, esse cuidado individualizado, né? A gente vê que o paciente teve acesso a algum cuidado, mas esse cuidado não foi com qualidade. Então, a gente tem que ter em mente que o cuidado tem que resolver o problema, né? Tem que ter resolutividade e ele tem que ser também humanizado, né? E a gente tem que também usar sempre indicadores de resultado, né? Baseado nos desfechos da saúde daquele usuário para avaliar se aquele cuidado foi realmente um cuidado com qualidade. Então, a gente tem que trabalhar essa questão dos usos de indicadores para avaliar o próprio cuidado que a gente oferece, né? Então, para concluir, né, a gente tem em mente que as linhas de cuidado em saúde bucal devem ser pensadas localmente, né, mas a gente tem que pensar como se dá o fluxo desse usuário e toda a equipe tem que saber desse fluxo, né, como se dá esse fluxo para saber como proceder no dia a dia do seu trabalho, no seu processo de trabalho. Os profissionais, eles devem participar ativamente no estabelecimento dessas linhas de cuidado, na organização dessas linhas, né? Porque a gente tem um fluxo gerido, a gente tem esse caderno da atenção básica, que é uma referência importante, mas a gente tem que sempre pensar localmente, com os recursos que a gente tem localmente, com os problemas e questões de saúde que a gente tem naquele local, isso que é mais importante. O processo de trabalho dos profissionais, ele tem sempre que ser direcionado às necessidades daqueles usuários, então, por conta disso, a gente tem que conhecer o usuário, conhecer seus problemas, né? E a gente tem em mente que essa educação permanente que a gente mencionou, né, é um elemento chave para o gerenciamento do cuidado ser feito de maneira com qualidade, porque todo mundo vai estar falando a mesma língua, todos vão estar propensos a ajudar aquele usuário e não oferecer nenhuma barreira ao acesso daquele usuário a um cuidado com qualidade. Então, obrigado pela sua atenção. É bom a gente ressaltar que essa aula é uma aula introdutória e as discussões sobre esse assunto vão ser frequentes na plataforma e o aprofundamento maior vai utilizar como base as referências que a gente passou, né, e discutidos com o seu tutor. Obrigado.